Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal BD, convidando você para mais esta aula. Então, fica conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já pedir que você curta este vídeo, que você comente, que você compartilhe. Compartilhe este grupo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Queremos desde já agradecer a todos os nossos inscritos, a você que tem comentado, que tem compartilhado. Vocês são bênçãos em nossas vidas. E você que ainda não é inscrito também, que se inscreva, porque esse canal tem abençoado muitas vidas, e certo que abençoar a sua também. Agradecendo também a todos os nossos patrocinadores. Temos nossos amigos na Pinheiros Tecnologia, onde você encontra o seu suplemento para informática, onde você encontra o seu material para o seu computador, para o seu notebook, etc. E a Pinheiros Tecnologia também está com um curso de manutenção de micro. Mais informações você encontra aqui nas redes sociais da Pinheiros Tecnologia. Aos nossos amigos na Líder Recepções, onde você tem um bom espaço para fazer o seu evento, a sua confraternização. Passe na Líder Recepções e seja abençoado. Fica aí na cidade de Nova 7WE 80, número 741 alto. Aos nossos amigos na Chiquinho Sorvete, que fica ali no Complexo do 8, onde você encontra uma diversidade de shakes de sorvete para tomar com a sua família, etc. Passe na Chiquinho Sorvete também e seja abençoado. Nossos amigos na Clínica de Saúde. A Clínica de Saúde dispõe de duas clínicas, uma que se encontra ali próximo ao Canteiro Central do Pará, próximo ao batalhão da Polícia Militar, e outra que fica ali na Cidade Nova 4, próximo ao posto de saúde do 4 e a Escola Luz no Direito, onde você encontra diversos exames com preços acessíveis e um desconto abençoado. Passe na Clínica de Saúde também e seja abençoado. Bom pessoal, vamos lá. Roda a vinheta. A lição de número 12, que tem por tema o Código de Ética de Jesus. Nosso texto do dia diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo número 7, versículo de número 12. A síntese diz: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Falando a respeito de Mateus 7:12, Jesus ele fala ali sobre fazer o bem às pessoas, isto é, fazer o bem porque o bem vai voltar para nós. Isso não é nenhuma psicologia nem nada, é Jesus trazendo a sua regra, a regra superior. E é porque ele diz: porque esta é a lei e os profetas. Bom, em se falar da aula de hoje, que falaremos um pouco sobre o Código de Ética de Jesus. Mais especificamente, nós estamos falando do Sermão do Monte. Ora, o Sermão do Monte, que já fora estudado por nós na classe de jovens no ano de 2017, com o pastor César Moisés Carvalho, e algumas coisas interessantes a respeito do Sermão do Monte que nós temos é que dentro da palavra bem-aventurados, que aparece nas bem-aventuranças, ali no capítulo de número 5, nós temos o termo no grego que é makaios. Makaios quer dizer felizes, ou mais do que felizes. Só que o pastor César Moisés ele diz em seu livro que essa felicidade é uma felicidade tão grande que seja igualada à que nós teremos no céu. Então, o que o pastor César Moisés quer dizer com isso? É que viver o Sermão do Monte, colocar em prática, é ser não só feliz, mas é uma maneira de trazer a ética, as normas do céu para os nossos dias. Ora, diga-se de passagem, a respeito de uma visão geral a respeito da teologia do livro de Mateus, o pastor Natalino das Neves comentou sobre o livro de Mateus, eu acredito que no ano retrasado, e uma das coisas que ele falou é sobre a ótica prática do Evangelho de Mateus. Jesus ele vem, o Sermão do Monte é o exemplo clássico disso, mostrando uma ideia não só teórica, mas prática. O quanto que Jesus quer que nós pratiquemos a sua palavra, não só que nós conhecemos. Tendo esta ótica geral a respeito do Sermão do Monte do Evangelho de Mateus, nós entramos um pouco na lição de hoje. Bom,
E o tópico 1, ele tem por tema esmola, oração e jejum. Dentro do nosso texto bíblico, que nós colocamos em Mateus, capítulo de número 6, versículos do 1 a 8, do 14 a 12, mais especificamente do 1 ao 8, Jesus ele começa a falar ali e ele sempre está condenando algo no seu discurso. Desde o versículo de número 1, ele fala sobre ser desvisto. Quando ele vai falar de esmola, ele pega ali no meio do versículo e fala sobre ser visto, ou seja, fazer esmola primeiro para ser visto. Vem no versículo de número 2, ainda falando de dar esmola, ele fala sobre tocar trombetas. E a ideia de tocar trombetas é anunciar algo, é trazer a público algo. Então se eu estou falando de esmola, então essa esmola ela era entregue publicamente no desejo de ser visto e de chamar a atenção. É isto que Jesus vem condenar na sua palavra. E aí, quando ele fala mais à frente, no versículo de número 5, ele continua falando isso. Ele fala agora sobre oração. E antes de trazer o correto, ele condena o errado. Ele diz aqui, ó, no versículo 5, ele diz que eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Diga-se de passagem, o John MacArthur, em seu livro A Sós com Deus, comentando esta referência, ele fala que essa rua, que essa avenida aqui no texto original, era a rua mais movimentada da cidade. Então eles iam para a rua mais movimentada da cidade e faziam a sua oração em voz alta e gritando para unicamente serem vistos. A mesma ideia da esmola segue na oração. Eles faziam isso para serem vistos. Jesus está condenando porque não é esta a intenção. Diga-se de passagem, ele usa o termo hipócrita aqui. Hipócrita no grego quer dizer máscaras. Era a ideia que tinha-se, por exemplo, no circo, no teatro, pessoas com máscara, fazendo o povo se divertir, entretenimento. Era isso que era a ideia para Jesus. Jesus estava falando que isso não passava de hipocrisia, de máscara, porque ele conhece as nossas devidas intenções. Ora, você que assiste esse vídeo, você que vai lecionar, você que é aluno que está nos acompanhando, preste atenção nisso. Deus não quer que nós nos apresentemos com máscara para Ele, mas quer que nós apresentamos quem nós somos de verdade. Isso é muito importante para Jesus. Então, a ideia é essa, é tirar essa ideia do público e trazer para o particular, para o secreto, para o discreto. Aí o nosso comentarista ele diz aqui na nossa revista, né, dando no primeiro subtópico, que oração, jejum, esmola não é moeda de troca. A gente não faz isso para receber alguma coisa em troca de Deus. Desculpa eu te chocar da realidade, mas nós não fazemos isso para receber algo em troca de Deus. Aí ele vem, primeiro, nossa oração não tem por objetivo modificar nada do coração de Deus. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade suficiente para ouvirmos a voz do Criador. Ponto 2. Nosso jejum não é combustível nenhum para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional com finalidade de lembrarmos-nos como somos frágeis e efêmeros. Ponto 3. Nossa generosidade, nossas esmolas não podem ser instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para com os vulneráveis e louvor para o Altíssimo. E para concluir, se fizermos tudo para a glória de Deus, iremos bem. Então a gente ora, a gente jejua, a gente ajuda os outros para a glória de Deus, não é para nos promover nem para receber glória nenhuma. Quando Jesus fala dessas pessoas, ele diz, eles já receberam o seu galardão. Nós temos que sempre ser discretos e sempre priorizar a privacidade, vivermos uma vida secreta com Deus. Ele nos honra, nós vivemos no secreto com Ele, Ele nos honra em público. Mas não fazemos pela honra, fazemos para que Ele seja glorificado em nós. O subtópico 2 diz, cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Bom, como já foi mencionado, né, o ponto-chave deste tópico fala a respeito, né, da oração, do jejum, da esmola e da real intenção dos hipócritas em fazer isso, que era de serem vistos, de serem notados. Aqui, eles querem ser notados, eles fazem em público para serem notados, porque fazendo assim eles estão satisfazendo nada mais nada menos do que os seus egos, né? Quem não gosta de receber um elogio, quem não gosta de ser reconhecido, e essa é a ideia aqui, são essas pessoas que fazem isso para ser reconhecidos, para serem notados. Mas Jesus está trazendo uma correção, e no subtópico 2 diz,
tomemos cuidado com o nosso coração. Capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, Salomão diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. E olha, o capítulo 17, versículo de número 9 do livro de Jeremias, Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração. Nós somos levados pelas tentações do nosso coração, por incrível que pareça. Então, o alerta neste tópico é: tomemos cuidado com a vaidade do nosso coração. Porque nós gostamos de receber elogio, mas quando forçamos para que isso aconteça e acabamos atropelando os princípios estabelecidos por Jesus, nós caímos no pecado. O Salmo de número 75, versos de número 5 ao 7, o salmista ele denuncia isso, que esses que fazem isso muito em público, que gritam muito alto, eles não serão atendidos. E diga-se de passagem, nós corremos o risco em fazer essas coisas, ao fazer essas coisas, caímos no mesmo erro dos fariseus. João 12:43, que eles queriam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então, tomemos cuidado, e o nosso coração nos leva a isso. Então, reflita nesse momento e tome cuidado com o seu coração. O subtópico 13, ele fala a respeito do risco da espetacularização da fé. Olha que momento de reflexão. Quando nós olhamos, por exemplo, o cenário cristão brasileiro, quantas pessoas têm feito da fé um show. Ninguém nunca, né? O show da fé. A fé não é um show, a vida cristã não é um show. As obras, a oração, o jejum não é um show, nunca é um show, mas sim algo do secreto. Tomemos cuidado com as pessoas, né, que muito expõem a sua vida particular com Deus, que muito expõem os jejuns que fazem, que muito expõem a caridade que faz, que muito expõem as coisas que ela faz, o tempo de oração, o tanto de leitura da Bíblia. Isso sempre será problema. Tomem cuidado com a espetacularização da fé. Tá certo que a Bíblia sempre vai mostrar as práticas religiosas como algo de aproximação de Deus. Por exemplo, Tiago menciona lá em seu livro que a religião pura e imaculada consiste em visitar órfãos e viúvas na sua necessidade e manter-se puro do mal. O fato de fazermos coisas boas, sim, tem uma certa religação com Deus, mas isso não deve vir a público. A gente tem que tomar cuidado com isso. É Deus que tem que nos reconhecer, como diz o texto de Mateus 6, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é o que nós vamos, não seremos recompensados porque está em nossa volta, mas por Cristo e no secreto. Fechando a reflexão, nosso comentarista diz: sigamos os passos do mestre, façamos da fé uma experiência de proximidade com o Criador e afastamento das ilusões deste mundo. O tópico de número 2 tem por tema o tesouro no céu. Para nós nos situarmos melhor, a leitura deste tópico se encontra em Mateus 6, dos versículos de número 19 ao versículo de número 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Bom, a respeito de que tesouro Cristo está falando aqui? Vamos tentar entender isso nesse momento. A ideia principal aqui seriam duas. A primeira é prioridade e necessidade. Jesus ele vai fazer essa analogia entre prioridade e entre necessidade. O que está em primeiro lugar em nossa vida e o que é necessário para que vivamos. Jesus está falando sobre isso. Então falar dessas questões nesse momento é muito propício em referência à sociedade consumista a qual vivemos. E tesouros na terra. Sim, eu preciso viver uma vida aqui, sempre buscando o melhor para mim aqui, mas tendo sempre em mente que o céu é o nosso principal foco, nosso principal objetivo. E quando estivermos nesta terra, estaremos desejando mais, mas que isso não seja a nossa única prioridade. Quantos nessa busca não se desviaram? Quantos nesta busca não deixaram os princípios bíblicos? Quantos nessa busca não deixaram a fé, não abandonaram a fé? Então, em se falar do Sermão do Monte, do contexto, ali sempre existe uma recompensa a quem tem as intenções erradas. Como, por exemplo, falamos a respeito de quem seria anotado, a recompensa para ele já vinha. Está ali no versículo de número 2, versículo 5, versículo de número 16. Em contrapartida, Jesus, a Bíblia fala no Novo Testamento, né, em outras referências, são estas as referências,
1 Coríntios 9:17, Filipenses 3:14, sobre um prêmio que está muito além, sobre um desejo que, por exemplo, Filipenses 3:14, o prêmio da soberana vocação que está nos céus, diga-se de passagem, nós seremos recompensados por Cristo. Então, juntar tesouro na terra e no céu é o paralelo da ideia. O que nós temos desejado ter aqui, será que são os mesmos desejos dos que nós comentamos dos hipócritas, de serem reconhecidos, de serem bem-sucedidos? Mas quando falamos de um prêmio da soberana vocação que está muito além do nosso alcance, da nossa mentalidade aqui na terra, é isso que Jesus está falando. O subtópico 2 fala: onde juntar tesouro? Bom, segundo a ideia geral de Jesus e da Bíblia, nós temos duas maneiras de olhar as nossas conquistas. A primeira é a ideia de que nós trabalhamos, de que nós nos esforçamos, de que nós, a ideia de um meritocrática da coisa, né? De que é um mérito meu, eu estou honrado pelo que eu conquistei, e a sociedade valoriza muito isso. Nossa, enfim, a questão não está para esse lado, mas Jesus... então nós somos tentados a isso, a olhar os nossos méritos e ao recebermos as coisas. Essa é a primeira ótica que nós temos em geral da vida. A segunda, entendemos que nossas conquistas são frutos, são resultados unicamente da graça de Deus agindo em nós e operando e nos entregando aquilo que nós não merecemos. Mas aí você pensa, mas eu estudei para passar no concurso que eu estou, na faculdade em que eu estou. Sim, muito bem, parabéns, mas foi a graça que te deu força, vontade, desejo de estudar. É a graça de Deus que nos move, nós precisamos entender isso. Ora, a graça não anula a nossa responsabilidade. A graça está operando em nós para cumprirmos a vontade de Deus. O fato de nós cumprirmos a vontade de Deus nunca vai ser mérito nosso, mas da graça que atua em nós. Você só é professor da escola dominical porque a graça te permitiu isso. Você só é aluno da escola dominical porque a graça coopera, te ajuda a ser isso. Você só é um coordenador, um superintendente de escola dominical porque a graça está atuando em nós. Ora, este tesouro, nós juntamos este tesouro, não é por mérito nosso, mas é pela graça de Deus que opera e que atua em nós. E ainda falando de algo de esforço nosso, de afãs nossos, né? De trabalhos nossos, Jesus ele é citado uma parábola de Jesus no capítulo 15, versículo de número 16 ao versículo de número 1 ao versículo de número 21 do Evangelho de Lucas. E o versículo 21 ele diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. O versículo 20 ele diz: mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? E o que é isso? De pessoas que trabalharam para ter tesouros na terra, que conquistaram tesouros, mas que a sua alma acabou. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Preste atenção. E aqui no versículo de número 15 ele diz: então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A gente não está condenando, dizendo que ser rico é pecado, como muitos têm dito, mas colocar o nosso desejo, o nosso coração na riqueza sempre será um problema. E olha só, eu vou repetir o que o versículo 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, não adianta sermos ricos aqui na terra e pobres diante de Deus. Quando é que somos ricos diante de Deus? Quando reconhecemos que tudo que nós temos é mérito da bondade, da graça, do favor imerecido dele. Para concluir este tópico, eu trago a última citação. Para concluir este tópico, eu trago a última citação do nosso comentarista, que ele diz: por fim, mais do que uma lógica mercantil de acúmulo de bens, as palavras de Jesus refletem a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, quer para o bem, quer para o mal. Então, faça as coisas que vão refletir na glória de Deus, junte tesouro no céu, seja grato pela vontade, pela bondade de Deus em nossas vidas. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado a você que ficou até o final, que pôde aprender um pouco a respeito sobre jejum, sobre oração e sobre esmolas, e também a respeito sobre tesouros nos céus e na terra. Vamos guardar tesouro na terra e vamos fazer a obra de Deus com as verdadeiras intenções que glorificam a Deus, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esses grupos para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E é isso, pessoal. Muito obrigado. EBD Núcleo, priorizando a palavra.